Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado brasileiro de soja que está aquecido. Vamos falar também sobre a comercialização da safra 2021 de soja brasileira que avançou muito pouco no mês de janeiro. Vamos falar sobre os contratos de farelo de soja na China que apresentaram alta recorde. E vamos comentar também sobre as exportações do agronegócio brasileiro e vamos falar sobre as vendas de milho da safra de verão 2021 no Centro-Sul do Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado brasileiro de soja que está aquecido. O mercado brasileiro de soja teve dias de poucos negócios e de preços entre estáveis e mais altos, acompanhando a alta de Chicago e a estabilidade do dólar. Na semana, cerca de 300 mil toneladas trocaram de mãos. O produtor segue retraído e atento às lavouras. No sul, segue a contabilidade dos prejuízos pela estiagem. Já no sudeste e centro-oeste, o problema é o volume de chuvas, prejudicando a colheita. A produção brasileira de soja em 2021-2022 deverá totalizar 127 milhões de toneladas, com uma queda de 7,9% sobre a safra da temporada anterior, que ficou em 138 milhões de toneladas. A estimativa foi divulgada por Safras e Mercado e o resultado mostra-se levemente mais otimista do que o balanço da semana passada, dia 10, feito pela Conab. No dia 14 de janeiro, quando foi divulgado o relatório anterior, a projeção era de 132 milhões de toneladas. O corte sobre a estimativa anterior é de 2,3%. E agora vamos comentar sobre a comercialização da safra 2021 de soja brasileira, que avançou muito pouco no mês de janeiro. Em um novo levantamento recentemente divulgado, a consultoria Datagro informou que a comercialização da safra 2021 da soja brasileira avançou muito pouco em janeiro. No entanto, o país já vendeu 97,2% da produção esperada até o último dia 4 de fevereiro. E esse número, ele é muito bom, mas é menor do que os 99,9% do fluxo recorde observado na safra 2019-2020 e também da média de 98,2% dos últimos 5 anos. Houve incremento de apenas 1 ponto percentual abaixo do mês anterior, mas em linha com o padrão normal de avanço para o período, além do fato de que as vendas da safra já se encaminham para o final. Os produtores ficaram na defensiva no aguardo por novas valorizações diante dos problemas com o desenvolvimento da nova safra na América do Sul. Já em relação à próxima safra, 39% da produção estimada da oleaginosa já está comprometida comercialmente falando. O avanço de 3,7 pontos percentuais na comparação com a análise anterior. E segundo a consultoria, é possível afirmar que o fluxo que foi observado até o momento se encontra aquém dos 43% da média dos últimos 5 anos e bem abaixo dos 60% do recorde ocorrido em igual momento de 2021. E agora eu vou conversar com Mônica Alcântara. A Mônica é vice-presidente do Instituto RED do ESG do AgroGalaxy, ou seja, do Instituto AgroGalaxy. E nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Mônica Alcântara, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessantíssimo e muito pontual, né? Tudo bem? Bom dia, Toninho. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Não, o prazer é nosso. Mônica, vamos dizer assim, o Instituto, ele é novo aqui no Brasil, correto?
Instituto Correto. Galaxy. Quem é o Instituto Galaxy? O que ele faz? Aonde ele quer chegar? Então tá, ele é super novo. A gente lançou o Instituto na quinta-feira passada, dia 10 de fevereiro, que é um marco histórico para todo o universo que a gente chama AgroGalaxy, né? O Instituto ele vem a ser o braço do AgroGalaxy que vai trabalhar especificamente com inovação e sustentabilidade no campo, né? Então, a iniciativa, assim, uma visão visionária dos líderes do AgroGalaxy, de dedicar um esforço e dedicar uma parte do seu trabalho, inclusive dos seus investimentos, para trazer sustentabilidade para o produtor rural, conectando com todas as soluções de inovação que existem aí no mercado. A gente chama de trazer inovação aberta para apoiar o desenvolvimento sustentável no campo. Bom, trocando isso em português, falando assim para a maioria das pessoas ter uma visão geral do negócio, vocês vão orientar os produtores rurais a produzir direito, sem, vamos dizer, sem prejudicar o meio ambiente. O forte da coisa seria mais ou menos isso. A gente quer levar através de educação, lógico, Sim, capacitação, claro. Inclusive incluindo aí nesse grupo os trabalhadores rurais, né? Não só os produtores, mas ampliando aí a capacitação para os trabalhadores rurais, mas também trazer as soluções tecnológicas, as inovações, né? Que a gente vai captar no mercado o que existe de novo para trazer mais sustentabilidade para o campo. Então, seja formas de manejo, ferramentas, tecnologia, novos processos, novos produtos que facilitem a agricultura mais sustentável, cada vez com menor impacto ambiental. Então, a gente vai achar essas soluções e vai testar no campo com os produtores que a gente vai pré-selecionar. Bom, isso significa dizer, então, que existem muitas, vamos dizer, muitas empresas por trás do Instituto Galaxy, dando apoio a vocês. A gente começa, na verdade, com o investimento das empresas que compõem o AgroGalaxy, né? Que são as sócias fundadoras, que a gente chama do Instituto. Então, todo o recurso inicial é dedicado do AgroGalaxy, das empresas do AgroGalaxy. Esse recurso, a gente vai conseguir lançar esses desafios, né? Que vai colher essas soluções aí do mercado para aplicar. Mas também a gente vai endereçar algumas parcerias com outras empresas, fornecedores, clientes, inclusive outras organizações que também têm esse viés e esse objetivo de levar a sustentabilidade para o campo. Então, a gente não quer fazer nada exclusivo, a gente quer ser mais um elo, a gente quer ser mais uma força nessa cadeia agrícola sustentável. Bom, nós podemos dizer, então, que vocês vão trabalhar com o pilar, com os pilares, conhecimento, educação e inovação. Isso, com foco sempre em sustentabilidade, né? Então, o que a gente quer mesmo é desenvolver lá o campo de forma mais sustentável, levando essas soluções de inovação e levando conhecimento através de formas de capacitação e educação dos trabalhadores rurais. Ô, Mônica, de maneira geral, o agro brasileiro apanha muito, né? Tem muita gente batendo no agro e, por incrível que pareça, bate sem saber, né? Bate porque está vendo o outro bater, então fala, não, vamos bater, porque isso aí parece que é a destruição do planeta é o agro brasileiro. A gente tem muita coisa boa e assim, o agro mudou muito e eu acho que o mercado, talvez a opinião pública não acompanhou essa evolução do agro, né? Então, desde de mecanização até inovações que a gente está trazendo para o campo com novas tecnologias, com a digitalização do agro. Então, são processos que realmente estão estimulando e estão ajudando a que os produtores tenham mais produtividade e menor impacto ambiental. Acho que essa é a nossa agenda, a gente garantir, né, a preservação ambiental mais aliada à produtividade, a ganhos de produtividade. Então, para isso, existem tantos conceitos, quanto pesquisas, quanto produtos, quanto soluções que visam isso e eu acho que a gente está se desenvolvendo muito nesse campo. A ideia da gente é levar cada vez mais. Eu acho, Toninho, que a gente está no momento de quem não faz, que aquela exceção à regra vai ser excluído. Então, está na hora da gente realmente valorizar aqueles que já têm as melhores práticas, mas também ajudar aqueles que ainda não têm a terem acesso a essas melhores práticas ambientais no agro. Eu enxergo o agro como um setor de segurança nacional. Você vê, todo mundo
compra um carro, ninguém fala se o preço do carro está alto ou está caro. Nossa, que carro caro, mas ele vai lá e compra. Compra uma bolsa de 6, 7, 8 mil reais, compra um sapato de 1.500, 2 mil reais, mas quando ele chega no supermercado e vê lá o tomate, 3, 4 reais, pelo amor de Deus, esses produtores estão roubando da gente. Sabe? É uma distância muito grande que o pessoal não tem do agro, né? Não conhece, não sabe as dificuldades. Eu falo, né, que até a sustentabilidade também ela tem um preço, né? Sim, então, claro. Se a gente quer ter processos cada vez mais sustentáveis, produtos cada vez mais sustentáveis, a gente também tem que investir nisso, em todos, né? Os produtores, mas os consumidores também, né? Sim, tem que claro. pagar pelo que vale o produto, né? O agro pode ter certeza que, se ele falhar, afunda o país. Porque o agro é o esteio, é a barreira, é o muro, enfim, é o setor que está segurando basicamente o nosso país hoje, é o agro, né? Então, eu acho que as pessoas poderiam ter assim, um conhecimento maior antes de começar a criticar o agro. E eu parabenizo vocês aí, essa diretoria, na criação desse instituto para lutar junto com o agro e mostrar que o agro é realmente uma potência e que é o setor do futuro do nosso país. E não só do país, como do mundo também. O que a gente quer é ampliar esse impacto mesmo, ampliar esse acesso à tecnologia, à inovação, para que a gente tenha esses compromissos e essas práticas cada vez mais em larga escala, para que isso seja uma realidade para todos os produtores brasileiros. Então, realmente, a gente quer chegar naqueles que ainda não têm o acesso. Acho que esse é o objetivo do Instituto, que não tem fins lucrativos, né? Democratizar a solução e a inovação para aqueles produtores que ainda não têm acesso. É isso aí. Mônica Alcântara, vice-presidente do Instituto AgroGalaxy, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza absoluta, você vai ser uma figurinha carimbada aqui do nosso programa, pode ter certeza. Okay? Opa, virei sim trazer as novidades sempre. Obrigado, Mônica. Um abraço. Obrigada a você, Toninho. Boa tarde. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o petróleo, que tem tudo para subir mais um pouco. E vamos falar também sobre atividade econômica e exportação do agro. É um minutinho só, nós voltamos já. As compras estão pesando no bolso? Na promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM, você pode faturar R$500 em Vale Compras todo mês até o fim do ano. Fique ligado na rádio, que é primeiro lugar em audiência, e saiba como participar. Promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Cartão Bretas, um mundo de vantagens para você. Faça já o seu. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Você está pronto para o seu próximo desafio? Leve a nova Ford Ranger nas concessionárias Ford. A picape mais premiada do Brasil, que vem com o exclusivo Ford Pass Connect. Motor diesel de 200 cavalos e tração 4x4. Controle adaptativo de carga, sistema anti-capotamento, assistente de partida em rampas e muito mais. Aproveite, entrada de 20% e saldo em 60 vezes. Últimas unidades à pronta entrega. Nas concessionárias Ford. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor.
Oi, gente, olha eu passando aqui no seu intervalo para te lembrar que sábado tem Temperando e tem um Temperando com gostinho de despedida para vocês. Eu sempre gosto de falar que é Temperando com Manuela Andrade. Oi, gente, meu nome é Janaína Andrade, sou jornalista por formação e cozinheira por paixão. Temperando com a mamãe, gente. Manu, pensa no trem fácil. Parabéns! Viva Temperando! E vai ter receita boa, vai ter emoção e também o nosso tempero da semana. Então eu espero você sábado às 2 horas da tarde aqui na TV Serra Dourada. Não vai perder, você é minha melhor companhia. Tchau, gente! O Hemocentro precisa de doadores de sangue O negativo. Doações de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, mediante agendamento pelo telefone 0800 642 0457. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre produção e preço do petróleo. O petróleo em nível mundial está cada vez mais perto de ser cotado a $100 o barril. Na semana passada, a commodity chegou a $93 o barril, um aumento de aproximadamente 65% nos últimos 12 meses, registrando seu valor recorde em 7 anos. Só em janeiro de 2022, esta alta já bateu os 15% agora na última quinta-feira, dia 10. O petróleo Brent operava em alta, perto de $93, enquanto o petróleo do tipo WTI beirava os $92. E ainda no primeiro mês deste ano, o Goldman Sachs ele elevou as suas projeções para a commodity e afirmou que espera que o valor aqui do Brasil termine 2022 próximo a $100. O Banco Suíço também prevê uma alta de preços ainda em 2023, sinalizando um reflexo nos pontos de gasolina. Um dos principais razões para o aumento do preço do petróleo vem do descompasso entre demanda e queda da oferta, a intensificação da tensão geopolítica entre Rússia e países ocidentais, ocasionada aí pela possibilidade de uma invasão lá da Ucrânia, ainda tem ajudado a pressionar os preços da commodity. E diante desta realidade, o petróleo segue subindo em 2022 e se tornou um fator de pressão inflacionária, não somente no Brasil, mas também no mundo. A OPEP cortou a previsão para a oferta brasileira da commodity este ano de 3,8 milhões de barris por dia para 3,7 milhões de barris por dia. Este fato colabora com a alta dos preços, pois a oferta continua pressionada. Segundo o sócio IRID de renda variável da Monte Bravo Investimentos, o Bruno Madruga, ele diz que a expectativa é que a recuperação do petróleo que resulta em uma alta do preço do barril e ele continue pelo menos no primeiro semestre deste ano. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio Antônio Ribeiro é economista e diretor da faculdade FACMais. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre atividade econômica e exportação do agro. Márcio, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E o circo está pegando fogo, né? Bom dia, Toninho. Sim, você mesmo acabou de falar aí dos preços do barril do petróleo. Essa situação aí entre Rússia e Ucrânia, se continuar prosperando, aí pode trazer sérias consequências. E não há como isso não afetar a economia global de alguma forma. O petróleo está na base de produção e de logística de praticamente o mundo todo. E no Brasil nem se fala, onde a gente tem essa frota de caminhão gigante servindo o agronegócio. Então você acaba tendo um processo aí de pressão e que pode dificultar a atividade econômica aí nos próximos meses. Eu acredito que a Rússia não vai entrar na Ucrânia. Porque se entrar, vai ser
uma bagunça geral no planeta. Sim, Toninho. E principalmente para nós aqui, né? Sim, a gente tem, né, o Brasil é um país que depende muito dessa força geopolítica global, mas, né, a esperança é que a Rússia, né, recue aí diante da pressão internacional e que a gente possa ter aí nos próximos meses um cenário mais tranquilo em termos, né, geopolítico mundial. A gente vem falando já há muito tempo e eu bato nessa tecla e vou continuar batendo até não sei quando aí, em relação, a minha preocupação em relação ao setor agrícola brasileiro. Nós dependemos desses países para produzir. Se eles fecharem a torneira da exportação deles para cá de fertilizante, acabou. O Brasil não vai fazer nada, vai fazer mais nada. Estou errado? Não, sim, Tony. Inclusive, né, a Rússia é um grande exportador 30% dos insumos agrícolas para o Brasil, né? E o agronegócio, né, já colocando bem como você pontuou, janeiro fechou com um recorde de exportações, né? 2020 já tinha superado 2019, 2021 superou 2020, 2022 agora, né, praticamente quase o dobro do que foi exportado em janeiro de 2019. Então, o agronegócio, por exemplo, no ano passado, ele foi, né, o que salvou a balança comercial brasileira. O superávit foi em função, né, da atuação dele. Então, é um peso muito grande e um cuidado aí, né, que o governo, as entidades têm que ter, né, para que a gente continue avançando. O setor industrial esse ano, pelo menos agora no início do ano, tem inspirado algum cuidado, né? O índice de gerente de compras, né, que é um índice muito utilizado por várias instituições financeiras, né, e também de análise econômica, mostra que o setor industrial está sofrendo um pouco agora, e já é a partir de dezembro e janeiro, até com redução de alguns postos de trabalho. O que tem equilibrado um pouco essa balança aí tem sido o setor de serviços, né, que vem ainda apresentando um crescimento e ainda um processo de contratação, de criação de postos de trabalho. Não é aquela Brastemp, mas pelo menos está dando algum empreguinho, né? Sim, tem conseguido segurar, né? Um dos fatores que geralmente causa uma certa instabilidade é o câmbio, né? Felizmente, se a gente for olhar durante esse período pandêmico, ele tem oscilado, mas vamos dizer, num viés entre R$ 5 e R$ 6, né? Nada que cause estresse, né? A gente tem um ano político que aí sim vem muita surpresa que pode causar, né, alguma deterioração das expectativas de mercado. Bom, Márcio, eu tenho muita preocupação, principalmente com o mercado externo, em relação ao Brasil. E a minha preocupação pode até ser chato, que eu vou falar mais uma vez. A minha preocupação é o Brasil, é o brasileiro não dar, vamos dizer assim, valor naquilo que tem e não lutar pelo nosso país. Por exemplo, nós tínhamos aí algumas fábricas de fertilizantes, inclusive uma lá em Campo Grande, se não me falha a memória, que foi fechada em governos anteriores. Fechada, simplesmente fechada. Agora a fábrica foi vendida para a Rússia. A fábrica foi vendida para a Rússia agora, há poucos dias. E a Rússia vai ter que pegar aquilo ali, a empresa que comprou, vai ter que mexer e talvez lá para o ano que vem comece a produzir alguma coisa. Quer dizer, tudo de bom que nós temos parece que não vai para frente, Márcio. E nós temos tudo nesse país. Sim, Toninho. A boa parte dos fertilizantes, né, ou pelo menos os macroelementos, a gente tem condições de produzir aqui em território brasileiro, né? Isso demanda investimento. Então, é necessário, né, que o governo crie políticas de incentivo, né, à produção desses fertilizantes para que a gente tem isso aqui dentro e não dependa tanto, né, do mercado externo. A gente teve isso muito claro, não só no caso dos fertilizantes, mas em outras áreas, né, produtivas no Brasil, o que essa dependência provoca, a gente viu agora durante o período pandêmico, onde portos no mundo foram fechados, dada a pandemia, e a gente quase passou perto de não conseguir se produzir nada no Brasil pela falta de insumo. Então, é preciso ter um programa de governo estratégico para incentivar essas áreas que são vitais ao processo produtivo, principalmente do agronegócio. E agora uma informação para você que é produtor de soja. Com quase toda certeza, vai faltar glifosato. É mole, Márcio? É mais um agravante, né? É um agravante seríssimo isso para a agricultura brasileira.
Quer dizer, e nós dependemos de quem? Dependemos da Índia, dependemos da China. Como eu falei, precisa se criar uma política, né, de produção interna ou de, pelo menos, de formação de estoques estratégicos para que... Coisa que não tem, né? Que não tem. Hoje a gente não tem estoque estratégico em área nenhuma, né? Tanto de grãos, né, e mesmo de insumos para a produção, infelizmente. Pois é, Márcio, se a turma aqui parece que só dá valor, é o seguinte, é o fulano que vai para o partido tal, é o outro que vai para o partido para cá e o outro muda para lá e não se resolve nada. O país está precisando de investimento, o país está precisando de educação, o país precisa acabar com essa quantidade de partidos que tem aqui. Basta 2, não precisa mais do que isso. Né, Márcio? Sim, Toninho. Isso tudo atrapalha o desenvolvimento da nação. A reforma política ela já vem sendo esperada há anos, não é uma reforma política consistente. Às vezes muda alguma coisa muito pequena. E a tributária também, né? Também, né? A gente precisa de reforma fiscal, tributária, política. Então, é um processo grande e governo após governo isso vem sendo postergado, negligenciado, né? E a gente espera que com, né, uma virada de governo nesse final de ano, seja para que lado for, né, que quem assuma ou continue lá, pelo menos tenha uma visão, né, dessa necessidade premente que não mais pode ser postergada. Pois é, e aí eu bato naquela tecla o seguinte, Márcio, eu sempre falo, o setor agropecuário precisa ser mais unido. O setor agropecuário é muito forte. É um setor importantíssimo, mas a desunião é muito maior, sabe? A turma não liga, parece, para as coisas que estão acontecendo. Nós não pensamos lá na frente. O Brasil é um tipo de país que não tem um projeto, nem político, nem social, nem econômico, nada, Márcio. Há quantos anos a gente vem comentando isso? Sim, o que a gente vê muito, Toninho, a gente fala, você precisa de um projeto de Estado, né? E a gente não tem esse projeto hoje no Brasil. É feito a bel prazer de cada político, normalmente, né? A gente não pode generalizar todos. Sim, claro. A gente sabe que tem bons nomes, boas pessoas lá. Tem. Mas a gente tem um grande volume aí, né? Que se juntar... que está ali, né, servindo apenas a seus interesses ou de grupos que ali, né, estão representados. E mais uma vez o agro paga tudo isso aí, né? Normalmente. Márcio, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu acho que esse tipo de conversa, uma hora vai dar certo, Márcio. Uma hora tem que dar. Tem. Muito obrigado e um bom dia, Márcio. Obrigado, Toninho. Bom dia a todos. Bom, e se você deseja obter informações sobre o mundo do agronegócio, tanto nacional quanto internacional, basta você entrar no site www.tvagro.com.br e lá você vai clicar entrar no grupo TV Agro. Preencha os campos que estão em branco e tudo isso você vai receber de forma gratuita todos os dias, ok? E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não é a resposta que ilumina, e sim a pergunta. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.